A última viagem que o Lula realizou ao Paraguai trouxe várias mudanças para o Brasil, mudanças importantes até mesmo para a política brasileira, quanto para a política paraguaia. Além disso, também tivemos Donald Trump, que está sendo indiciado mais uma vez aí nas justiças americanas, a gente pode falar assim, né? De acordo com Donald Trump, ele não tem envolvimento nenhum. Mas será que é verdade? E além disso, também casos envolvendo o assassinato do presidente, né, de candidatos à presidência do Equador, geraram muita polêmica, gente. Gerando, assim, uma comoção geral de todos os outros candidatos que participavam do evento. E eu já vou te explicar cada uma dessas situações, só que de uma forma simples, rápida e tranquila, para você ter acesso ao maior número de conteúdos. E além disso também, vamos lá, aqui estamos junto, você é meu amigo e eu sou sua amiga, e hoje a gente vai entender de uma forma bem rápida aqui. Então já chega deixando o like, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma informação aqui. Sempre tem vídeo novo chegando para vocês com vários conteúdos. Então se não é inscrito, já vai se inscrevendo aí e não perde essa chance. Vamos lá, vamos entender o que Lula está fazendo ultimamente, né? Lula, durante esse último semestre, né, veio fazendo várias medidas de viagens para criar aí meio que relações econômicas entre países, tanto da Europa, quanto da África, quanto até mesmo da Ásia e até mesmo aqui nas Américas. Vem sendo uma rota extremamente grande feita por Lula, que já gastou quase aí 25 milhões, né, praticamente no primeiro semestre. A gente já viu que o valor subestimou 25 milhões. Já está bem mais acima. Aliás, matérias aí de tanto jornais de direita quanto de esquerda colocam números diferentes para essas medidas que Lula foi feita aí, né? Os valores que Lula gastou nas suas viagens. Mas aqui, vamos lá compreender a situação para vocês entenderem. A última viagem que foi feita por Lula agora foi a viagem feita para o Paraguai, que foi feita no dia 13 de agosto, tá? Na última segunda-feira. O intuito dessa viagem seria, então, meio que assim, parabenizar o Santiago, né, Pena, que era aí praticamente o novo presidente do Paraguai, gente. Acontece que muitas controvérsias se vieram depois que Lula chegou a visitar ele. Porque a gente viu que o Santiago, ele meio que assim, as linhas programadas por ele são linhas um pouco mais voltadas à direita. A gente viu também que já vem seguindo o Paraguai uma linha de direita há um bom tempo, tá? Então não é um país assim que a gente tem uma extrema esquerda ou um presidente que seja de esquerda. É um presidente com ideologias mais de direitas. Mas, como propriamente Santiago disse, ele já afirmou que está disposto aí a ter relações com outros países, relações econômicas, porque ele sabe, ele propriamente entendeu que o Paraguai é um país pequeno e tem uma economia assim não tão abrangente, tá? Então, resumindo, ele depende de alguns países da América do Sul, né, praticamente para ter aí os seus mecanismos de exportação. E o Brasil é um dos grandes importantes, já que o Paraguai não tem mar. Então, resumindo, ele entendeu que mesmo sendo governos diferentes, ele aceita as ideologias que o Lula coloca no Brasil e ele prega que cada um dos países tem o seu direito aí, a sua democracia. Então, ele não vai interferir em nada disso e tá lá chamando o Lula meio que para criar assim uma espécie de relação econômica boa para o Paraguai. Lula então foi nessa reunião meio que parabenizar. Ele já foi eleito há um bom tempo, né? Mas assim, tomou posse agora. O Lula foi lá para parabenizar ele. E além de parabenizar, né, ele também foi para retomar várias outras questões. Questões que já estavam aí, alguns dos contratos que o Brasil tinha com o Paraguai, como, por exemplo, o de energia da Itaipu, que é uma das maiores empresas de energia, praticamente, que a gente viu, né, hidrelétrica, que liga o Paraguai também com o Brasil, que tem uma relação econômica. A gente viu que esse contrato estava aí se terminando, né? Já tinha acabado em 2023 agora. Lula foi para reorganizar essa espécie desse contrato. Acontece que os brasileiros estavam pagando valores muito estrondosos com esse contrato, tá? Resumindo, o Paraguai e até mesmo o Brasil utilizavam sim dessa hidrelétrica e as energias, mas em comparação aos impostos que os brasileiros pagavam com os paraguaios, a gente viu que os brasileiros mais pagavam do que usavam energia do que os paraguaios. Os paraguaios meio que pagavam, mas era tipo 15% e o resto dos brasileiros acabavam arcando mais com essas hidrelétricas. E foi renovar os contratos aí e criar então novas medidas para que tenha um balanço mais entre aí como será o valor que será pago e o financiamento que será feito. Medidas que, por mim, sim, são boas para o Brasil,
feitas por Lula. Então, Lula, dessa vez você tá de parabéns, que realmente você trouxe uma medida que foi aí praticamente pode melhorar para o Brasil e ignorou a questão de ideologia de lado e pensou um pouco mais no país, tá? Tanto para Santiago quanto para Lula. Por outro lado, a gente viu outras questões aqui de ameaças sofrendo no Equador, tá? Um dos grandes representantes do Equador, que no caso era candidato, o Fernandes Villacinti, meio que praticamente fez aí uma das suas candidaturas, fez aquele equipamento de campanha gigante que a gente viu, que toda campanha eleitoral, assim a gente viu aqui no Brasil, que Bolsonaro fez, tinha passeatas, tinha outras coisas também que ele prestava à população e sempre dava apoio. No caso também o Fernando, ele meio que também fazia essas coisas lá para sua candidatura no Equador. Mas, infelizmente, ele, em uma dessas idas dele, ele acabou sofrendo aí, né, um atentado e veio a falecer. O que gerou muita polêmica no Equador, isso aconteceu um bom tempinho atrás, né, muita polêmica lá no Equador, porque ninguém estava esperando que isso iria acontecer. O que me lembrou até uma matéria que soltaram aí praticamente pelo Poder 360 sobre aí que a América meio que sofreu, né, grandes atentados em vários lugares sobre essa questão de tentativa de assassinato. Citaram vários lugares, e um que a gente viu até mesmo no Brasil, né, que foi Jair Bolsonaro, né, que levou a facada, aquela história da facada toda, que também foi uma tentativa de assassinato, tá? Então, resumindo, 365 meio que fez aí praticamente, né, o Poder 365 fez meio que um resumo da grande maioria das ditaduras e também, não somente das ditaduras, como também das oposições e, além disso, também dos candidatos que morreram aí devido a essa questão de ideologia, tá? Polarização. Acontece, né, que devido à morte de Fernandes, no caso no Equador, que é o mais recente que a gente tem agora, os candidatos se comoveram e fizeram uma espécie de... meio que a gente for olhar assim, fizeram como se fosse uma homenagem para ele, tá? Então, resumindo, fizeram uma homenagem, falando que lamentaram muito, que ocorreu, mas as candidaturas praticamente no Equador vão continuar, tá? Mas vamos voltar aqui a um outro tema, já que estamos falando de candidatura que é muito polêmico, que é o Donald Trump chegando ao seu todo aqui com muita polêmica e problema desde o início das suas eleições em 2018 e até hoje ele continua trazendo polêmicas a cada vez mais, tá? Donald Trump já foi indiciado 4 vezes na justiça. Isso a gente já sabe, né? E dessa última vez, agora que ele foi indiciado, foi por uma espécie de compra de votos ou corrupção. Exatamente isso. O estado da Geórgia foi meio que comprovado, gente, que Donald Trump havia tido relações aí, né, de conversas com aí o grande governador, né, praticamente do estado, falando que simplesmente ele precisava de 11 mil votos e que teria que ser feito esses 11 mil votos, tá, gente? Aí você pensa comigo, o que tem a ver 11 mil votos? Para quem não sabe, o sistema eleitoral dos Estados Unidos é um sistema diferente daqui do Brasil. No Brasil a gente tem eleições por voto, ou seja, resumindo, cada pessoa vota do jeito que quer. Então, o meu voto vale como meu voto, o voto do meu amigo vale como o voto do meu amigo, o seu voto vale como o seu voto. Então, podemos votar em candidatos diferentes, o nosso voto vai para o candidato, tá? Acontece que nos Estados Unidos, os votos são centralizados por estado. Então, supõe-se, se tivesse mais ou menos assim, e tem delegações no caso. Se a gente for olhar, vamos supor que tem Donald Trump e Joe Biden concorrendo no estado da Geórgia, tá? Vamos lá. Se o Donald Trump e o Joe Biden conseguirem, né, a quantidade de votos, supomos que 50% os dois. Óbvio que não vai ser exatamente 50%, vai ser 50% e um vai estar a mais. Suponha-se que Donald Trump tenha ganhado esse um a mais, tá? Meio que os votos das delegações, se forem 16, serão passadas todas para Donald Trump. Então vai contar como se o estado inteiro da Geórgia meio que tivesse votado em Donald Trump e não em Joe Biden. Então os votos são por estados nos Estados Unidos, entendeu? Então, resumindo, se o voto a gente conta como se fosse assim, como as delegações são importantes, mas assim, que a Flórida, quem ganhou na Flórida já tem como se fosse pontos, vamos dizer assim, uma espécie de pontos que a gente viu nos Estados Unidos, que é feito o sistema eleitoral de lá. Em tese é diferente tudo aqui
e são votos por estado, tá? Acontece que, devido a esse indício, né, das conversas que rolaram entre Donald Trump, pode alegar que ele esteja sendo indiciado aí na justiça devido a isso. A gente já viu que uma das polêmicas que foram envolvidas com ele, de indiciação na justiça, foi aí a questão dos documentos que ele arquivou na sua casa, que deviam voltar para a Casa Branca. Mas não, ele guardou consigo mesmo, né? Gerou muito problema, porque muitas pessoas pensaram aí que talvez ele quisesse vender esses documentos, ou então ficaram até na dúvida se realmente ele estava pensando no bem dos Estados Unidos, tá? E Donald Trump, né, meio que assim, deu uma recuada e Joe Biden caiu matando em cima com esse evento, tá? Não significa que o Joe Biden também tem aí a ficha limpa, né? A gente sabe que ele não tem também, mas quem está sendo atacado mais nessas últimas eleições são Donald Trump, né? Praticamente ele tem grandes chances de ficar inelegível, mas eu acho que talvez não venha a se ocorrer isso. O mais engraçado é que ele vem sendo mais perseguido. Muitas dessas coisas já haviam acontecido há bastante tempo, mas ele vem sendo mais perseguido agora, nesses últimos dias, chegando perto das campanhas. Não é um pouquinho estranho? Coloca nos comentários o que você acha. E logo logo a gente volta com mais vídeos e conteúdos para vocês. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.